Oi, lindíssimos e lindíssimas, tudo bem? Ah, então tá joia. Agora, aliás, hoje nós vamos para mais uma aulinha. Não é uma gafe imperdoável, mas poderia ser, né? Mas é uma aulinha. Uma aulinha sobre um conteúdo que cai em muitas provas, vestibular, Enem, concurso público, cai mesmo. A gente tá falando das funções da linguagem. Você já ouviu falar? Já? Pois é, nós vamos então aprender, né, rever, porque eu tenho certeza de que todos, na maioria das vezes aí já viu, né, vamos rever novamente o que é, vamos parar aqui? Olha que legal, olha o que eu falei, rever novamente, isso é uma redundância, é um problema, toma cuidado, prof. Marta. Então, para você também saber que não deve escorregar na língua, como geralmente a gente escorrega sem perceber, vocês viram como eu fiz aqui? Sem perceber, se é rever, é outra vez, não é mesmo? Então, é uma redundância, tá? É uma tautologia e não deve ser utilizada. Tudo bem? Então, aproveitando a deixa aqui, vamos rever esses conteúdos, né? As funções da linguagem. São 6 funções da linguagem, tá? Vamos ver aí quais são as funções da linguagem, pessoal? Emotiva, tá? Função referencial, função poética, função apelativa, função fática e função metalinguística, tá bom? Então, são 6 funções. O que é função? Eu vou colocar aqui do ladinho alguns conceitos para vocês, porque essa é uma aula que tem por objetivo, né, deixar os conceitos bem claros. Então, eu vou marcar aqui na tela para vocês. Então, olhe lá. Funções da linguagem são recursos, tá? Inseridos no texto pelo falante, na verdade, porque essas funções vão enfatizar a intenção do autor da linguagem, do autor do texto, enfim, tá? Porque eu já disse várias vezes para vocês aqui, sempre digo com os meus alunos, não existe texto que não tem intenção. Todo texto tem uma intenção. Você pode escrever um bilhete, você pode escrever um texto minúsculo, tá? Mas dentro daquele texto, as suas escolhas linguísticas vão determinar, vão mostrar, aliás, quais são as suas intenções. Então, os textos são intencionais, tá certo, pessoal? Então, vamos tomar cuidado com isso. Então, as funções da linguagem, né, são esses recursos que você pode colocar no seu texto, que você coloca no seu texto. E dentro desses recursos, você vai escolher qual o elemento da comunicação que você quer privilegiar. Ah, professora, o que são os elementos da comunicação? Já tem uma aula sobre isso aqui no canal, tá? Mas são receptor, o emissor, né, receptor, o canal de comunicação, a mensagem, que seja a linguagem, a mensagem que você quer passar, o que você quer passar, tá? Então, e tem o contexto, que é o referencial. Cada função da linguagem se refere a um ou até mais elementos da comunicação, entenderam? Então, agora vamos falar sobre cada uma dessas funções. Olha aí, a primeira função sobre a qual nós vamos falar é a função emotiva, também chamada de função expressiva. Essa função da linguagem, ela está focada no emissor da mensagem, tá? Então tem algumas características que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ela destaca o emissor, ou seja, quem está emitindo, produzindo e emitindo a mensagem. Ela está centrada nas opiniões, nos sentimentos, nas emoções desse emissor, tá? Ela é carregada de subjetividade, tá? Então ela tem muito sentimento, muita emoção, tá bom? O emprego da primeira pessoa, então sou eu, nós, entendeu? Sempre a primeira pessoa, porque ela é naturalmente emotiva, tá certo? Então, quais são os textos que você tem aí como exemplo dessa função? Os textos líricos, os textos poéticos também, embora nos textos poéticos predomine a função poética, que é uma outra função que da qual nós vamos falar hoje, tá? Mas a função emotiva também existe nos textos poéticos, nos textos memorialistas, nas cartas, nos e-mails pessoais agora, modernamente, né? Então, você encontra a função, o predomínio da função emotiva em todos esses textos, esses gêneros textuais, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês um texto que eu acho muito legal e ele é um exemplo de função emotiva. Então, acompanhe comigo aí. Carta ao passado, Londres, 1º de janeiro de 2015.
Querido passado, sim, querido, porque aprendi muito com você, com os sucessos e com os tombos, todo mundo toma, né? Que não foram poucos. Guardo de você excelentes lembranças, que, todavia, são lembranças, das quais me lembro, uma redundância necessária, em situações bem específicas. Decidi escrever porque estou me mudando. E de lá, do meu novo endereço, não poderei mais escrever com tanta frequência. Muito trabalho, muitos planos, enfim, será mais difícil conversarmos. Escreverei sim, porque não posso e nem quero esquecer que você existiu. Mas escreverei bem menos. Escreverei para me lembrar de um grande amigo, coisa rara e difícil de encontrar. Escreverei para me lembrar de uma grande vitória, coisa que nos dá orgulho e fortalece a alma. E escreverei também para me lembrar dos percalços pelos quais passei e dos quais consegui sair fortalecida, pois esses percalços cunharam meu presente e construirão o meu futuro. É para lá que eu vou me mudar, querido passado. Para o futuro, mando lembranças de lá. Continue guardando para mim os pedacinhos que deixei para trás, pois no final de tudo precisarei deles para construir a pessoa que fui. Dê lembranças a todos por aí. Um grande abraço. Eu. Então, esse texto, eu espero que vocês tenham percebido, ele é cheio de emoção, né? É uma pessoa que está se despedindo de um passado e indo para o futuro. Então, além de ser um texto cheio de emoção, ele é cheio de metáforas, né? De comparações, né? O uso da linguagem é um uso diferente e carregado de emoção, tá? Então, a função emotiva e expressiva está centrada no emissor da mensagem e na emoção, tem foco na emoção e nos sentimentos que estão sendo expressos, né, que são expressos nesse texto, tá bom? Então, primeiro, função emotiva ou expressiva, linda, né? Então, vamos lá. A segunda função é a função referencial ou denotativa. Essa função é quase o contrário dessa função emotiva e expressiva da qual eu falei para vocês agora. A função referencial, ela muda porque ela não é sentimental, ela não tem foco no sentimento, não tem foco nem no emissor e nem no receptor da mensagem. O foco da função referencial é o referente, aquele contexto, e de forma mais absoluta na mensagem, o que é que eu tenho que dizer, ou seja, a intenção de um texto no qual predomina a função referencial é transmitir uma mensagem de maneira racional, direta e objetiva, tá? Então, olha lá algumas características que eu vou colocar para vocês. Esse processo é centrado no referente, como eu já disse para vocês, né, no assunto e o contexto no qual esse assunto está colocado, está posto. Busca apresentar informações de maneira muito direta, clara, objetiva, tá? Racional. Utiliza geralmente a terceira pessoa, né, do singular ou do plural para manter um distanciamento, tá, do assunto, para que a pessoa que está escrevendo não se envolva muito emocionalmente, porque a intenção não é essa. Exemplos: textos jornalísticos, científicos, são os textos que mais têm a intenção de comunicar uma mensagem o menos emocionalmente possível, tá? Eles buscam muito a neutralidade. Então, a função referencial, ela está centrada na mensagem, no contexto no qual esse assunto, né, essa mensagem está sendo veiculado, tá? Olha lá um exemplo, acompanhe comigo. Algumas leis foram criadas para defender os animais, mas ainda não estão sendo cumpridas. Por isso, o ideal é que nós busquemos implantar maneiras de impedir que ocorram certas atitudes reprováveis. Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais, tá? Isso foi um texto jornalístico, tá? Ele é muito direto, muito claro, ele tem a intenção de passar uma informação a respeito de uma legislação, enfim, que passou a
a veicular e ser vigente, né, ali naquele contexto. Entenderam como é que é? Então, a função referencial, ela está focada na mensagem. Ela quer comunicar de maneira racional, direta e objetiva. Tudo bem? Entenderam aí? Então tá bom, vamos adiante. Opa, pulei aqui. Função apelativa e conativa. Essa função, ela é bem interessante. Eu prefiro usar apelativa porque ela realmente faz um apelo, né? Ela é uma função que busca mexer, persuadir o receptor da mensagem. Então, ela está focada no receptor, na pessoa para quem ou com a qual eu estou falando, tá? Então, olha lá as características dessa função. Processo centrado no receptor, como eu acabei de falar. A tua intenção é persuadir, fazer com que o receptor, de alguma maneira, faça o que você quer que ele faça. Busca influenciá-lo, atrair a atenção. Ele tem o predomínio da segunda pessoa, ou seja, tu, né, que está falando, ou vós, para quem estou falando, tá certo? Ele tem muitos vocativos, ele busca chamar a atenção, leitor, espectador, você. O vocativo é aquela classe de palavras, na verdade não é uma classe de palavras, é uma função, né, de palavras, que é o chamamento, tá? Então você fala, Márcio, vírgula, sente-se, público, por favor, preste atenção, plateia, fique em silêncio. Então, essas palavras que chamam a atenção, nós chamamos de vocativo e são muito utilizadas na função conativa e apelativa, tá? Exemplos, os textos publicitários, as propagandas de maneira geral usam muito. Vocês lembram? Alguns aí são mais jovenzinhos, mas existia uma propaganda antigamente que chamava assim, que falava assim de um chocolate, vou fazer até um merchandising aqui, compre batom, compre batom. Quem é da minha idade, mais ou menos assim, vai lembrar disso, tá? Então essa propaganda ficou muito tempo por aí. E esse compre batom é um exemplo muito, o batom, um chocolatezinho, né? Então é um exemplo muito claro dessa função apelativa, porque ela tá buscando persuadir, tá? Tinha uma outra propaganda também que dizia assim, não esqueça a minha Calói, compre a minha Calói, enfim, era cheio de bilhetinho, né? Também é um exemplo dessa função. Olha só, essa função, ela é muito persuasiva, tá? Então eu vou ler para vocês aqui um exemplo de função apelativa, que são as prescrições dos horóscopos, tá? Não vem muito ao caso se a gente acredita ou não, não é essa a discussão, mas é só para você ver. Porque tanto nesses textos como nas propagandas a gente tem o verbo, tá? No imperativo, é uma outra característica dessa função, verbo no imperativo, tá? Ou seja, tá pedindo ou ordenando alguma coisa. Olha o exemplo. Áries, 25 de março a 20 de abril. Carneiro estará muito sensível ao longo desta semana, o que vai dificultar o seu poder de decisão perante algumas situações ou até mesmo pessoas. Tente analisar, ó, o verbo no imperativo, tente analisar as situações com a cabeça e não tanto com o coração. No setor sentimental, deve aguardar, tá? Uma forma imperativa, né? Calmamente o que se proporcionem as situações mais favoráveis para poder agir, tá? O seu parceiro pode fazer uma proposta muito agradável que vai reforçar a confiança e o carinho entre ambos. No setor profissional, a semana será marcada por dificuldades, já que tende a trabalhar com pessoas pouco honestas. Tente, novamente o imperativo, estar mais atento e concentrado para que possa ter algumas melhorias no fim da semana. Economicamente, terá algumas dificuldades devido a gastos excessivos. Na saúde, não ao imperativo negativo, não se automedique. Siga apenas indicações dadas por seu médico. Então vejam que é um texto que busca influenciar, né, o receptor. Ele está centrado nesse elemento da comunicação, que é o leitor. Beleza? Até aqui, pessoal? Beleza, né? Então, o que nós temos já? Função emotiva, função referencial e função apelativa. São 3. Chegamos à metade. Agora, nós vamos para a função fática.
Sabe, você lembra aquele momento em que você estava doidamente apaixonado ou apaixonada por alguém e ele não dava bola para você ou ela não dava bola, mas ele estava trabalhando no mesmo ambiente que você ou na mesma escola, enfim, e de repente você entra no elevador, né? E ele tá lá ou ela está, enfim, né? Escolham aí no elevador e você quer manter um contato, aí você não lembra, isso então, tudo bem? Pois é, né? Tá calor, né? Será que vai chover? Então, essas tentativas de manter o contato, ou às vezes até interromper, mas geralmente de manter o contato, a gente chama de função fática, porque ela está centrada no canal de comunicação, que nesse caso ali é a voz de vocês, né, a conversa ali. Então, você tenta manter aquela comunicação, tá? Então, outros exemplos são as conversas ao telefone, né? A professora, quando ela fala assim, tá vendo quando eu falo aqui pra vocês assim, tudo bem? Ok? Entenderam? O que eu tô tentando? Eu tô tentando manter e reforçar a comunicação com vocês. Então, tá centrado no nosso canal de comunicação. Essa é a função fática, tá? Mas vamos centralizar aqui as características, né? Então, é uma função centrada no canal, no processo de comunicação, tá? Visa estabelecer e prolongar o assunto, a maioria das vezes, né? E os exemplos são essas expressões usadas ao telefone, os cacoetes da oralidade, ok? Beleza? Tudo certo? Entenderam? Então, são cacoetes, espécies de muletas que a gente usa para manter a comunicação. Essa é a função fática. Tudo bem, meninos e meninas? Lindos e lindíssimas? Sim? Então tá bom, vamos continuar. Aí eu pus alguns exemplos aqui, mas acho que não é o caso, já falei. E vamos para a função poética, né? A nossa quinta função. É linda, é maravilhosa. A função poética, ela tá centrada, sim, de certa forma na mensagem, mas não exatamente no assunto. Ela tá centrada no como dizer. Então, como que eu digo isso ou aquilo? Então, olha só, um resuminho das características para vocês aí, pra gente não se perder. Eu quero que a aula seja bem didática. Focada, então, na organização da mensagem e não no assunto em si. Não que isso não seja importante, né? Preocupa-se em como dizer, tá? Ela usa muita figura de linguagem, metáforas, hipérboles, comparações, personificações, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso que eu ainda não fiz, tá? E ela também faz jogos semânticos com as palavras, né? Rimas, né? Todos os recursos que vão fazer desse texto um texto mais bonito de se ler, mais apreciável, diferenciado, diverso da normalidade, tá? Serão usados na função poética. Eu vou dar logicamente. Então, nós temos os textos poéticos, os textos publicitários também usam, tá? Os provérbios, trovinhas, textos populares também usam muito. E o exemplo é um poema que eu adoro do Fernando Pessoa. Acompanhem comigo aí. É o Autopsicografia, do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão esse comboio de cordas que se chama coração. Lindo, né? Lindo, adoro esse poema. É um exemplo clássico da função poética. Tudo bem? Então tá bom, vamos adiante. E agora, a nossa última e nem por isso menos importante é a função metalinguística, tá? A função metalinguística, como o próprio nome diz, vai usar a metalinguagem, ou seja, a linguagem para falar da linguagem, tudo bem? Então olha só, ela busca discutir, é uma característica, o próprio código linguístico, né, do qual ela faz uso, tá? O código é utilizado para falar dele mesmo. E os exemplos mais clássicos, né, são os dicionários. O dicionário, o que ele faz? Ele coloca lá uma palavra, você quer a palavra, sei lá, computador. Tá? E o dicionário, com a própria palavra, define a palavra. Parece uma redundância, né? Mas é isso, é usar o próprio código para falar dele mesmo, tá? Tem um texto aqui que eu vou ler, é uma música da Adriana Calcanhoto, que é assim, a música falando sobre a música dela.
Então, é uma função metalinguística também. Então, ela diz assim, ó, minha música quer estar. Além do gosto, não quer ter rosto, não quer ser cultura. Minha música quer ser de categoria nenhuma. Minha música quer só ser música. Minha música não quer pouco. Então, é a própria Adriana Calcanhoto, né? A própria música está falando da música. E isso é uma função metalinguística. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu gostaria de terminar o vídeo pedindo para vocês, se gostarem do vídeo, deixem um like aí para mim, compartilhem com quem precisa e inscrevam-se no canal, tá? Quanto mais gente assistindo, mais fácil será continuar fazendo os vídeos, tá bom? Um grande beijinho, uma beijoca da prof e até a próxima. Não escorregue na língua. Fui. Beijo.